Olá, seja bem-vindo, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Com muita alegria chegamos ao 6º vídeo do curso Pilares da Fé. Temos trabalhado temas basilares sobre a fé cristã, temas sistematizados que pegamos das Escrituras e juntamos para trazer esses temas aos irmãos. Assim, temos trabalhado as 5 solas, que são os pilares da Reforma Protestante. Explicamos que a Reforma Protestante, na verdade, é a Igreja retornando ao que o Senhor nos ensinou, retornando às Escrituras. E as 5 solas são esses pilares dessa Reforma Protestante. Após as solas, temos trabalhado 4 temas. Já trabalhamos criação, queda e redenção. Hoje trabalharemos consumação. Esses 4 temas são os pilares da cosmovisão cristã. Cosmovisão significa o entendimento, a visão que alguém tem sobre o mundo. De onde veio o mundo, propósito do homem, para onde iremos. Assim, todo ser humano tem sua cosmovisão. Quer seja ateu, quer seja de outra religião, quer sejam os filósofos gregos, todo mundo tem sua cosmovisão. Até aquele que não tem certeza de nada, ele tem uma cosmovisão de dúvida. Mas para nós cristãos, a nossa cosmovisão é chamada de cosmovisão cristã. Por quê? Porque nós cremos sobre a criação, conforme a palavra nos traz, nós cremos no propósito do homem, queda, redenção, e nós cremos no futuro chamado consumação. Assim enxergamos o mundo como um todo através das Escrituras. Essa é a cosmovisão cristã. Entendemos que essa é a única verdade. Ela prevalece sobre todos as outras cosmovisões. A palavra do Senhor é a única verdade, é a única fonte de verdade, é a única que traz a cosmovisão verdadeira. Hoje abordaremos sobre consumação. Quando pensamos em consumação, o próprio nome já diz algo que foi consumado, algo que foi concretizado. A consumação nada mais é do que o porvir. Falamos no vídeo passado sobre o plano de Deus na salvação do homem. Que Deus tinha um plano na criação, na redenção, na queda. Antes do homem ser criado, já havia o cordeiro preparado para substituir o homem caído. Então todas as coisas estiveram no plano salvífico de Deus e agora abordaremos a consumação de todas as coisas. Este tema ele tem por objetivo nos trazer esperança. E eu gostaria de ler Romanos 8:18, que diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Senhor Deus e Pai, nos ajude, Pai, a entendermos mais os Teus propósitos, aquilo que o Senhor já revelou, e que isso nos traga esperança, que isso nos traga foco em nossa caminhada cristã. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, você já percebeu o tom de Paulo aqui, o tom que o apóstolo Paulo trata. Ele compara as coisas do hoje com as do futuro. Ele trabalha, ele não menospreza aquilo que vivemos hoje, jamais.
Ele não menospreza o Espírito Santo habitando em nós. Não faz isso. Ele não menospreza a mudança que Deus fez em nossos corações, a fé que o Senhor nos deu. Não. Mas Ele coloca aquilo que está no futuro como algo incomparável se olharmos para o hoje. É bem verdade que o Senhor nos redimiu. É bem verdade que o Senhor nos deu o seu Santo Espírito para habitar em nós. É bem verdade que o Senhor nos fortalece, que o Senhor nos guarda, que sentimos o amor dEle, que o nosso Espírito é testificado, o Santo Espírito de Deus testifica com o nosso Santo Espírito que somos eleitos nele, e isso nos traz alegria. É bem certo que Deus nos deu um coração de carne para que pudéssemos andar em seus estatutos. É bem certo que o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. É bem certo que o Senhor tem nos ajudado a nos santificarmos, a permanecermos em Sua palavra, a estarmos contentes em todas as coisas. Tudo isso sabemos, tudo isso vivemos. Mas, se comparado ao porvir, essas coisas são tão abaixo. E é isso que Paulo está trazendo aqui. Paulo tinha certeza que os sofrimentos do tempo presente não deveriam ser comparados com a glória do porvir. Somos alegres no Senhor? Sim. Somos satisfeitos no Senhor? Sim. Mas haverá a consumação de todas as coisas. E é essa consumação que é a nossa esperança do porvir. Hoje, vivemos em um mundo. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O nosso bom ânimo não é porque estamos vivendo hoje nas aflições, mas o nosso ânimo é que, apesar das aflições, o Senhor venceu o mundo. Ele nos guarda nas aflições. Não haverá tribulação que não seja humana, porque o Senhor nos prometeu isso. E Ele voltará para nos buscar, para restaurar a criação, para trazer a plenitude do reino dos céus. Por isso, devemos ter bom ânimo. Essa é a nossa esperança, a esperança do porvir. Quando falamos em consumação, estamos falando do porvir. Na teologia, a gente costuma dividir versículos entre já e ainda não. Algumas coisas já aconteceram, outras ainda não. Jesus Cristo, servo sofredor, de Isaías 53, já veio, já foi traído, cuspido, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou. A segunda vinda de Cristo, ainda não. Então, quando abordamos consumação, abordamos das coisas que estão por vir. O ainda não. Os versículos que abordam o ainda não. Esse entendimento do reino dos céus não é tão fácil. Existem versículos em que o próprio Jesus fala: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Vemos em Jesus a inauguração do reino dos céus, mas também vemos em 1 Pedro, o apóstolo falando em 1 Pedro capítulo 1, versículo 10, dizendo para aqueles irmãos: quando vocês entrarem no reino eterno do nosso Senhor. É bem verdade que já somos inseridos no reino de Jesus Cristo. Vivíamos no reino das trevas e fomos inseridos no reino do Filho do seu amor, como Colossenses vai dizer. Fomos inseridos neste reino, mas haverá um momento da plenitude do reino, que é esse reino eterno que o apóstolo Pedro fala em sua carta. Então, quando falamos em consumação, falamos na plenitude de todas as coisas. Assim, o conceito de consumação, a sua definição, consumação é o completar da redenção. Se hoje somos redimidos, ou seja, resgatados por Cristo, já vivemos muitas bênçãos desse resgate, mas na consumação é o completar dessa redenção. É o completar de todas as coisas. É a plenitude do reino dos céus. O nosso futuro nessa consumação vemos em vários textos, dentre eles o próprio Jesus explicando a diferença na parábola do joio e do trigo. Em Mateus 13, verso 36, ele vai explicar a parábola do joio aos seus discípulos. E ele diz claramente
que Deus é o ceifeiro, que Deus é aquele que semeou, que naquela colheita haverá os que não crerão em Cristo e esses serão condenados. Esse é o futuro de quem não está em Cristo. Mas aqueles que foram justificados por Cristo, aqueles que estão em Cristo, entrarão no reino dos céus. Há um futuro para nós, filhos de Deus, para nós cristãos. E esse futuro é a plenitude no reino dos céus. Assim, o foco do cristão não é mais no dia de hoje. No dia de hoje, vivemos para a glória do Senhor, lutando contra o nosso pecado, lutando contra os nossos desejos, que ainda são resquícios da queda, ainda temos a natureza caída da queda, ainda lutamos contra a nossa carne, lutamos contra o nosso desejo, lutamos contra a nossa idolatria e por vezes é idolatria aos nossos sentimentos, às nossas vontades. Vivemos glorificando ao Senhor dessa forma aqui na terra, mas chegará um momento que até nossas vidas serão restauradas de forma plena, que é na glorificação. O Senhor restaurará também a nossa comunhão com Ele, porque Apocalipse vai dizer que o Senhor vai tabernacular com os homens. Então todas as coisas serão restauradas de forma plena, acontecerão de forma plena. Essa é a consumação. Se por redenção falamos no já, na consumação falamos o ainda não. Tem um futuro para nós, vivemos as bênçãos do hoje, é bem verdade, tantas as coisas que o Senhor opera em nossas vidas. Somos restaurados, o Espírito Santo habita em nós, somos convencidos pelo Espírito Santo, nosso coração de carne, para que pudéssemos andar em seus estatutos, podemos orar na presença do Senhor, temos acesso ao Pai, o Espírito Santo nos fortalece, nos encoraja, o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos e tantas outras bênçãos maravilhosas, a família de Cristo, os irmãos, os princípios de mutualidade, o perdão, o amor, o cuidado, o ajudar uns aos outros, o suportar uns aos outros. Já somos inseridos nesse reino e isso é uma bênção, isso é uma maravilha, isso já são bênçãos que vivemos hoje. Mas ainda existem bênçãos do ainda não, que viveremos na consumação de todas as coisas. Dentre elas, a glorificação. Seremos restaurados, como lemos aqui, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ainda estamos aguardando isso daqui. A nossa natureza caída, ela será transformada na consumação e não viveremos mais como hoje vivemos, lutando contra os nossos pecados, contra os nossos desejos. O Senhor restaurará. Essa é a glorificação. O Senhor fará um novo corpo para a gente, uma restauração do nosso corpo. A nossa alma terá uma nova habitação, uma restauração do nosso corpo. Assim será na glorificação. Hoje, quando o ser humano morre, o seu corpo vai para a sepultura, a sua alma vai para o Senhor. É bem verdade que esse corpo aqui frágil, ele vai para a sepultura, mas na glorificação, na consumação de todas as coisas, o Senhor restaurará esse corpo, ressuscitando o corpo, transformando esse corpo. Esse processo é chamado de glorificação. Agora passa a ser um corpo imperecível e glorificado, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, 36 em diante. Então, haverá uma transformação de forma plena. Já somos transformados hoje, mas ainda não de forma plena. É por isso que a consumação, ela trará a plenitude do reino dos céus. A plenitude do reino dos céus.
A esperança do cristão não está somente no hoje. Louvado seja o Senhor por todas as coisas que o Senhor tem operado em nosso meio. Louvado seja o nosso Senhor. Não há o que reclamarmos. O Senhor já tem trabalhado muito em nossas vidas. Mas a nossa esperança é como o apóstolo Paulo traz aqui. Não há o que comparar com a glória a ser revelada em nós. A esperança do cristão está no porvir. Por ele, por essa esperança, devemos nos alegrar, nos animar, nos encorajarmos. Quando passamos por lutas, quando perdemos alguém, quando passamos dificuldades, o nosso ânimo cai, mas as coisas do presente século, as coisas do presente não podem ofuscar a alegria do que está por vir. A esperança do cristão sempre foi no porvir. Eu vejo muitas redes sociais, muitos vídeos em YouTube. É interessante que todo mundo que vai para YouTube, vai para rede social, dificilmente a pessoa coloca dúvidas. Ela sempre ensina, né? Normalmente é assim. Aí pessoas ensinando que tem que fazer o céu descer, que Cristo conquistou na cruz a vitória sobre todas as coisas, por isso não haverá perdas, não haverá fracasso, não haverá lutas financeiras. Ensinos totalmente errados. As Escrituras sempre diferenciaram o já e o ainda não. Tem coisas que são para consumação. Lógico, o nosso desejo é ser bem-sucedido na família, nos negócios, em todas as coisas. Mas o fracasso dessas coisas, ou seja, o não êxito dessas coisas, o não conseguir realizar essas coisas, não devem ser motivo de tristeza, não podem ofuscar a glória do porvir. Assim, se você planejou estar casado e você tem uma certa idade, não conseguiu um cônjuge, não está casado hoje, as coisas não aconteceram do jeito que você planejou, se você desejava ter filho, descobriu uma esterilidade, se você desejava ser bem-sucedido, não conseguiu, fracassou, se sua empresa quebrou, se você perdeu o emprego ou qualquer outra coisa, se foi acometido de doenças, se perdeu um ente querido, qualquer outra coisa. Podemos nos entristecer, podemos nos abalar emocionalmente, mas nada, absolutamente nada, pode ofuscar a alegria do porvir, a esperança do porvir. Nós não vivemos pelo hoje, vivemos pelo que teremos. O nosso foco é a glória do Senhor, é a restauração de todas as coisas. A nossa alegria está na consumação. É isso que o Senhor prometeu. Neste mundo teremos tribulações, passaremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque Ele disse que Ele venceu o mundo. As promessas, como o finalzinho que lemos, nos traz esperança, mas não uma esperança duvidosa, mas a esperança, a certeza de um futuro certo que acontecerá. O Senhor restaurará todas as coisas, inclusive nós, inclusive a questão da nossa queda, da nossa tendência para o mal, dos nossos desejos pecaminosos. O Senhor restaurará na glorificação. E por último, eu queria falar sobre o fim de todas as coisas. Eu queria ler um trecho de Apocalipse 21. A esperança do porvir. Não só o homem será restaurado na glorificação, não só o Senhor viverá com o homem de forma mais plena, não só todas essas bênçãos, mas o próprio local onde viveremos, todas as coisas se passarão, as nossas lutas passarão, todas as coisas serão restauradas em Cristo Jesus. É por isso que o tema consumação deve nos trazer esperança, porque há esperança na palavra do Senhor. Eu acho desonesto os filmes apocalípticos,
porque mostra os cristãos desesperados, com medo, correndo. Ah, será que é Jesus? Será que não é? A palavra diz que o Senhor virá de forma tão rápida, e a reação ao ver os sinais, ao ver o Senhor, é que o cristão exultará, ele se alegrará no Senhor, ele levantará a sua cabeça, é o que as Escrituras nos mostram. Ele se alegrará pela volta do Senhor. Nós, como igreja do Senhor, a nossa maior alegria deve ser que Jesus voltará. Isso é certo, é futuro e certo. Devemos descansar no Senhor, porque o Senhor voltará e restaurará todas as coisas, todas as coisas. Apocalipse 21, o apóstolo João, tendo a visão dada por Deus, ele diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, mas simbolizava medo para eles. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é a consumação de todas as coisas. Essa é a consumação, esse é o plano salvífico. E se continuarmos lendo, veremos toda a maravilha descrita aqui. Muita linguagem simbólica, porque o próprio apóstolo diz que ele não tinha palavras para descrever o que viu, mas vemos um local onde Deus criou tudo com a mais perfeita, com o mais perfeito amor, cuidado, zelo, coisas gloriosas. Aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que dará água a quem tem sede, água da vida. Diz que o vencedor, o cristão, ele herdará estas coisas. É o que traz a consumação, é o que traz Apocalipse. Assim, essa entonação dos tempos apocalípticos não é aquele medo que vemos em filmes. Medo para o joio, para os que serão condenados, mas para nós cristãos, a alegria, a restauração de todas as coisas, inclusive do nosso corpo. Louvado seja o Senhor, digno de toda honra, digno de todo louvor. Que maravilha, que presente, que alegria que temos em esperar estas coisas. Não há casa mais bonita do mundo do que aquela cidade que Deus tem preparado, em que João usa termos como jaspe, como ouro e tantas outras coisas preciosas para descrever o local. Mas o que eu acho muito lindo deste texto é o próprio Senhor. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Hoje temos uma comunhão com Deus, temos livre acesso, mas haverá plenitude desse relacionamento. Deus, ele é tão bom que ele restaurará a plenitude do relacionamento. Deus, homem. Louvado seja o nosso Senhor. Que a palavra do Senhor seja a sua esperança, seja a sua alegria, seja o seu sustento. Que nas lutas, não olhe apenas para a dificuldade que enfrentamos aqui. Olhe para aquele que diz para a gente: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É esse Deus que será a consumação de todas as coisas. Se fosse um homem prometendo, talvez pudéssemos não acreditar. Mas é um Deus onipotente, onisciente, um Deus todo-poderoso, um Deus que sabe todas as coisas. Esse Deus que nos promete a restauração de tudo. Um local onde não haverá lágrimas, nem choro, nem pranto, nem luto, nem dor, porque estas coisas já passaram. Meu amado, eu queria te encorajar, dizendo que
Um dia essas primeiras coisas passarão. Viva para a glória do Senhor, lutando contra o seu pecado, lutando contra as lutas deste mundo. Viva para a glória do Senhor, satisfeito em Deus, ainda que seus planos não estejam dando certo. Mas viva satisfeito no Senhor e mantenha como esperança, não um novo governo, um novo presidente, um novo carro, uma nova casa, um novo salário, não. Essas coisas são boas, nos alegram, mas são passageiras. Viva com a esperança de viver na Nova Jerusalém, porque eu e você estaremos lá, desfrutando com esse Deus, e este Deus habitando conosco será incomparavelmente melhor. Quem é que vai comparar as coisas de hoje com a glória que há de vir? O apóstolo Paulo está certíssimo. Se ele não faz, eu não farei. Louvado seja o Senhor pela consumação de todas as coisas, porque aquele que começou a boa obra, ele terminará. Aquele que iniciou todas as coisas, que é o alfa de todas as coisas, ele também é o ômega. Aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Esse é o nosso Senhor. Louvado seja Deus, porque nele podemos ter esperança.